Então, continuando o problema, a gente chegou até essa expressão aqui para a velocidade. Então, a gente vai assumir, num primeiro instante, que a nossa velocidade ela depende da velocidade inicial menos essa constante vezes o espaço ao quadrado. Como resolver daqui? Porque a gente tem que encontrar, né, lembrando a pergunta, qual que é o v de t e qual que é o s de t. Então, primeiro a gente vai resolver para o tempo, para o espaço, né? Depois a gente recalcula a velocidade em função do tempo. Então, o que a gente precisa lembrar aqui? Que a velocidade, a definição de velocidade é a variação ds dt, e isso é igual a essa raiz quadrada aqui, que é v0 ao quadrado menos ks quadrado. Então, para resolver o problema, note que aqui tem um termo de s, nós temos que separar aqui os termos que são do tempo. Então, um lado fica dt e o outro lado fica ds sobre a raiz quadrada de v0 ao quadrado menos ks quadrado. E aqui a gente vai ter que integrar os dois lados, e aqui vai do instante tempo de 0 até t, e aqui de uma posição talvez S0, mas vamos assumir o primeiro momento de 0 até S, para facilitar a nossa vida aqui, né? O lado esquerdo da equação é fácil, então é t. Agora, a equação do lado direito ela é uma equação que é um tanto, não seja complicada, mas a gente tem que lembrar algumas propriedades, né? Como que é resolvido essa integral aqui? Geralmente a gente resolve ela lembrando desse tipo de equação. Vou fazer uma pausa aqui do lado direito. Vamos dizer que a gente tem a integral de dx sobre a raiz quadrada de 1 menos x quadrado. Como que eu resolvo isso? Como que é a solução? A solução a gente faz por substituição. Vamos chamar x de seno de u, seno de u. Então, a derivada dx du é cosseno de u du. Muito bem. Então, se a gente substituir esse x aqui e essa expressão toda aqui, o que a gente tem? Teria integral do cosseno de u du sobre a raiz quadrada de 1 menos seno quadrado de u. Bom, a raiz quadrada, 1 menos seno quadrado, a gente pode reescrever como cosseno quadrado, raiz quadrada do cosseno quadrado. É só lembrar que cosseno ao quadrado de u mais seno ao quadrado de u é igual a 1. O que fica isso aqui? A raiz quadrada do cosseno quadrado é o próprio cosseno, então isso aqui vai se cancelar. Isso aqui fica integral de du. Muito bem, quem que era a integral de du é o próprio u. Isso aqui é a própria função u. Que a gente chamou, né, lembrando aqui, recorrendo aqui ao que a gente escreveu, como calculo u. Então, o u é o arcosseno de x. Então, o resultado dessa integral aqui, a integral de dx sobre raiz quadrada de 1 menos x quadrado é o arcosseno de x. Bom, tendo isso em mente, a gente tem que lembrar que o que está escrito aqui não é exatamente a integral de dx sobre raiz de 1 menos x quadrado. Então, a gente vai tentar deixar na mesma forma, né? Como que a gente pode fazer isso aqui? Isso aqui vai ser integral de 0 até s de ds. E aqui na raiz, eu vou tirar o v0 da raiz. E vou reescrever aqui 1 menos
k sobre v0 ao quadrado, s quadrado. Está quase parecido com aquele termo, né? Não está exatamente, mas está quase, está próximo. Como que a gente resolve essa equação agora, essa integral? A gente vai, o v0 é constante, então fica 1 sobre v0, a integral de ds sobre a raiz quadrada de 1 menos k sobre v0 ao quadrado, s quadrado. Então, para resolver essa equação, eu vou falar que raiz de k, v0, s é igual ao seno de u. E o ds du vai ser k, raiz de k, sobre v0, ds é igual ao cosseno de u, du. Ou eu substituo o ds por v0 sobre raiz de k, cosseno de u, du. Então agora a gente substitui o ds por essa expressão. E o que está aqui dentro a gente substitui por seno de u. Então essa equação aqui que era t igual a 1 sobre v0, no lugar do ds eu vou escrever raiz de k, vou escrever v0 sobre raiz de k, que multiplica cosseno de u, du, sobre a raiz de 1 menos seno quadrado de u. Bom, então esse termo aqui a gente pode cancelar com esse. O t vai ser igual a 1 sobre raiz de k, que é uma constante. O resultado dessa equação a gente já sabe que vai dar u. Só que o que é o u? O u é essa expressão aqui. Vai ser o arcosseno da raiz de k sobre v0 vezes o s. Certo? Esse aqui é a solução por enquanto. Só que a gente quer a solução em termos de s. Então o que eu faço? Eu vou fazer t raiz de k. E aí o inverso da função arcosseno é a função seno. Então é o seno de t raiz de k vai ser igual a raiz de k sobre v0 vezes s. Ou a minha função s, em função do tempo, vai ser v0 sobre raiz de k vezes o seno de t raiz de k. Essa aqui é a solução, a função s em função do tempo. Como que eu chego na função da velocidade, que é a última pergunta que faltou, é só derivar essa expressão aqui. Então, o v é o ds dt. E aqui a derivada dessa expressão vai sair a raiz de k, então vai ser v0 sobre raiz de k vezes raiz de k cosseno de t raiz de k. Esse termo se cancela com esse, e a gente tem aqui a velocidade, a função da velocidade que vai ser v0 cosseno de t raiz de k. Essa é a expressão da velocidade em função do tempo. Eu acho que a gente termina por aqui. Obrigado, até a próxima.